Qual a diferença entre propaganda eleitoral antecipada e promoção pessoal? Isso, claro, para candidatos ou possíveis candidatos. O fórum de hoje abre o diálogo sobre esse assunto. Pela legislação eleitoral, partidos políticos não podem fazer campanha antes do dia 5 de julho do ano das eleições. Aqui no estúdio eu converso com o consultor de marketing político, Sandro Gianelli, e com o advogado e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo Ribeiro. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. O plenário do TSE analisou um recurso do deputado federal Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Ele foi multado pelo TRE do Estado por postar pronunciamentos de políticos favoráveis à sua candidatura à Prefeitura de Natal. 4 magistrados votaram com o relator do processo, ministro Dias Toffoli. Para o relator, as mensagens do Twitter são como conversas restritas a usuários e previamente aceitas entre si. A presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, comparou a rede social a uma mesa de bar virtual e disse que é impossível ter controle sobre o que é divulgado no Twitter. Bom, esse aí é um assunto também bastante interessante, que aliás, inicialmente, Sandro, muito obrigado pela presença aqui no fórum, Marcelo Ribeiro, também muito obrigado por aceitar o convite da TVX para participar do fórum. O uso da internet nas campanhas eleitorais é, sem dúvida, um tema ainda um pouco espinhoso, ele é polêmico ainda, libera geral, não libera, o Tribunal Superior Eleitoral ainda tem algumas dificuldades em relação a isso. Como é que o senhor vê esse uso da internet, não só apenas do Twitter, mas de forma geral? Bom, na verdade, a internet ela tem que ser considerada, a meu ver, de uma maneira um pouco diferente do rádio e da televisão. Porque a internet ela depende do acesso da pessoa. Quer dizer, a pessoa vai lá no computador, clica e escolhe o que ela quer ver. O rádio e a televisão, além delas serem concessões de serviços públicos, você não tem controle do que vai aparecer na tela, quando é televisão, e nem o que você vai ouvir no rádio. Então, realmente, há de haver um rigor maior, como existe realmente na legislação, em relação à rádio e televisão, enquanto que na internet é mais liberal. Especificamente em relação ao Twitter, o que houve foi saber se uma divulgação de uma candidatura, até um pedido de voto, eventualmente, feito pelo Twitter, se isso configura ou não configura propaganda eleitoral. E sendo feita antes da época própria, que é o dia 5 de julho, se isso seria, então, propaganda eleitoral antecipada, que sujeitaria aquele que a fez a receber as multas previstas na legislação. Mas é polêmico. Normalmente se pega uma pessoa pública, ela tem bastante seguidores. E aí vem um dos argumentos, né, de quem, inclusive, entende diferente do seu próprio posicionamento, de que seria o quê? Ali são pessoas que se associam e que seguem aquela determinada pessoa, ou seja, são pessoas que também têm esse interesse em ver aquilo que aquela pessoa está dizendo. Mas a dificuldade é que quando um homem público, conhecido, lança, por exemplo, no Twitter, para 200 mil pessoas, ou 300 mil, 500 mil, 1 milhão de pessoas, uma propaganda dessa, isso repercute fora também. Quer dizer, não fica limitado ao Twitter. Quer dizer, isso acaba repercutindo. Então, é saber, pode ou não pode ser feita essa propaganda. Esse tema, na verdade, se você me permite, assim, já mudando um pouco o assunto, mas dentro do tema, o mais importante é saber se essa lei que prevê que a propaganda deve ser feita apenas a partir de 5 de julho, se ela faz sentido hoje em dia. Porque a própria lei permite hoje que os candidatos, pré-candidatos, participem de programas de televisão, inclusive. Na televisão, há apenas a restrição de que tem que haver paridade, né, entre os candidatos, chamar todos os candidatos, né, ou haver pelo menos uma distribuição econômica. E podem falar, inclusive, sobre plataforma política. Só não podem pedir voto, mas podem expor suas opiniões, expor sua plataforma política. Então, na verdade, é proibir o Twitter, e ao mesmo tempo permitir que o cidadão dê uma entrevista expondo plataforma política, já ficou um pouco assistemático, entende? Eu diria isso. Sandro, não dá para negar, e aí do ponto de vista do marketing, que essas redes sociais e a própria internet digamos assim, uma alavanca para os candidatos, né? Isso é verdade. Eu acho interessante a gente não focar apenas no Twitter. Exato, Por quê? Porque o Twitter ele é uma plataforma que é ilimitada. É que o senhor acabou de falar. No Twitter tem pessoas que têm 200 mil, 1 milhão, até 1 milhão de seguidores.
O Twitter hoje ele está liberado. E se a gente observar hoje, o Facebook é uma rede social bem mais popularizada e que tem um limite bem menor. Por exemplo, um perfil, a minha página do Facebook eu posso ter no máximo 5 mil amigos. E o Facebook não está liberado, mas o Twitter está. Então eu concordo com o senhor quando o senhor diz que essa questão tem que ser mais aprofundada. Tem que ser estudada e tem que ser realmente feita uma reforma que iguale isso ao que acontece hoje. A lei atualmente, ela proíbe esse tipo de propaganda. O Twitter, a questão que foi colocada foi se o Twitter configuraria ou não uma rede social. Porque a propaganda em rede social é vedada pela lei. Então, a discussão é, o Twitter é ou não é uma rede social? Aí essa discussão é fechado, não é aberto, só quem se inscreve. Então, por isso é que houve esse foco no Twitter. Mas a questão é uma questão legislativa. Por isso que essa mini, alguns chamam até de micro-reforma, porque está ficando cada vez menor, ela parece que nesse ponto está ainda em tramitação, ainda vai ser votada no Senado, não sei nem quando ela vai virar efetivamente lei, tem que passar a sanção também da Presidente da República. Mas essa reforma eleitoral parece que nesse ponto está ampliando um pouco a possibilidade de propaganda, né? Do uso na internet, no geral. Agora, vamos ver o que vai acontecer, porque é muito desgastante, às vezes, nós ficarmos discutindo sobre projetos de lei, né? Porque você vai lá, pensa, estuda, dá uma entrevista, o repórter se esforça, todo mundo, depois aí eles vão lá e não aprovam. Aí muda aqui, muda. Então, é mais interessante, em termos de projeto, a gente discutir quando já se virou mesmo a norma posta. Quer dizer, a lei está aprovada, sancionada, a gente pode analisar o que vai acontecer. Mas em termos de ideias, eu acho que hoje em dia a tendência realmente é liberar mais a propaganda na internet. O que acontece? Qual que é a razão de ser de ter uma data para começar a propaganda? Por que existe isso? Por que não pode fazer propaganda hoje, por exemplo, para o cargo de presidente da República no ano que vem? Isso é uma questão econômica, entende? Os partidos, os políticos, eles chegaram à conclusão de que não iam aguentar. O poder econômico ia sobressair demais. Então, se fosse liberado já, desde já, fazer propaganda... Quem tem dinheiro, bem. Quem tem dinheiro aguenta ficar 1 ano e meio fazendo propaganda. Agora, quem não tem, não aguenta. Então, pactuou-se isso, que a propaganda começa depois que os candidatos pediram o registro das suas, quer dizer, os partidos, né, requereram os registros das candidaturas daquelas pessoas que vão concorrer à eleição. Ficou um período mais curto, porque dia 5 de julho é o dia do registro, e você tem a eleição em outubro. Então você tem agosto, setembro, 3 meses de propaganda. Você tem a propaganda gratuita no horário gratuito no rádio e na televisão, que é um período menor, cerca de 45 dias, e fica então concentrada ali aquela propaganda. Sim. Então toda essa celeuma, a propaganda antecipada em si não é nada moralmente reprovável, o sujeito fez uma propaganda antecipada, mas é por causa disso, quer dizer, para se criar um limite. E hoje, com a possibilidade de reeleição nos cargos do executivo, ficou muito delicada essa questão. Porque é uma situação interessante, porque o presidente da República, um governador, um prefeito, ele pode se candidatar à reeleição e não precisa sair do cargo, não precisa se desincompatibilizar. Ele fica no cargo e é candidato. E aí entra outra linha, até que ponto está usando a máquina, o abuso de poder político, exatamente, econômico. Ele tem uma vantagem, sem dúvida nenhuma, em termos de exposição pública, em relação àqueles que não são governantes. Então, aí essa discussão sempre surge. Eu fiquei no tribunal lá há 7 anos e meio, mais ou menos, e repetitivo, fui juiz auxiliar na eleição de 2006, em 2010 atuei também na eleição presidencial. Isso era todo dia. Quer dizer, na época que o presidente Lula, o presidente Lula fez um discurso, não sei aonde, ou ele inaugurou uma obra, quando a presidente Dilma foi ser candidata, também isso é propaganda, isso não é propaganda. Por quê? Porque não tem como você separar exatamente o governante do candidato. Ele é governante e ele é candidato. A grande questão é que a propaganda extemporânea é quando você pede voto. Eu vou falar aqui de uma outra forma de propaganda, que é justamente aquela que não nasceu para ser propaganda, mas acabou se transformando numa verdadeira propaganda. E aí você, como é da área de marketing, deve aproveitar muito bem isso, imagino aqui, né, Marcelo, que é justamente as pesquisas. As pesquisas nascem aí para uma estratégia do candidato ou do partido, né?
mas viraram, na verdade, a partir de um hábito que o brasileiro tem de seguir outras tendências, né, não perder o voto e votar na maioria, virou uma propaganda. É a teoria do voto útil, né? O efeito manada, passa um boi e passa a boiada inteira. Então, o que acontece? As pesquisas que no primeiro momento eram feitas para montar a estratégia, entender o perfil do eleitor, estudar a imagem do candidato, no primeiro momento era para isso. Saber até o tipo de propostas que os eleitores estão mais receptíveis em cada eleição, que isso acaba mudando. E a verdade é que hoje a pesquisa ela se transformou mesmo em propaganda. Então, sim, a questão do voto útil. A pesquisa eleitoral está aí para induzir mesmo o voto. Hoje ela serve somente para isso. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Em seguida, nós estaremos de volta ainda tratando sobre pesquisas eleitorais. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum e hoje falando sobre propaganda antecipada. Nós terminamos o bloco anterior justamente falando das pesquisas eleitorais que se transformaram, houve um desvirtuamento, digamos assim, da finalidade da pesquisa eleitoral, que era uma questão estratégica do partido ou do candidato, e acabou virando também uma forma de propaganda. Marcelo Ribeiro, como é que você vê também esse desvirtuamento das pesquisas e com um ponto que eu gostaria que você esclarecesse, a partir de quando pode ser feito? Porque tem uma questão de quando o candidato, quer dizer, o pré-candidato passa efetivamente a ser candidato, tem que ser o nome de todo mundo, tem que participar daquela pesquisa, né? E o antes. E há uma discussão agora, inclusive, de a partir de quando poderia colocar o candidato que sequer ainda é pré, é apenas uma imagem pensada pelo próprio partido. Essa questão das pesquisas ela é interessante, né? Porque esse caráter de propaganda que ela adquiriu, isso me faz lembrar assim, notícias que nós tínhamos. Assim, eu participei muito de eleições também na OAB, eu fui conselheiro muitos anos lá, muitos mandatos, né? E sempre tinha eleições, né? Esses mandatos são adquiridos em eleições. E a gente tinha notícia que um cidadão, às vezes, era candidato a presidente e inventava uma pesquisa. Então, ele vinha, soltava aquele jornalzinho dele lá, dizendo assim, pesquisa feita no fórum revela que 80% dos advogados vão votar em fulano. Aí ainda botava os números, 274 disseram isso, 322, né? Tudo inventado, né? Isso por quê? Porque realmente é uma coisa engraçada. Quanto mais civilizada a sociedade, me parece que deveria ter menos efeito isso. Mas é incrível, assim, ninguém quer votar em quem vai perder. Então, se você tiver certeza que o seu candidato não tem chance, você muda para um mais parecido com ele que possa ganhar a eleição. Então, já cansei de ver, esse é o famoso voto útil, né? Então, para isso, existem alguns cuidados que a lei estabelece para evitar exatamente que as pesquisas sejam fraudulentas. Inclusive, é fiscalizado isso com muito rigor pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, quando se faz uma pesquisa já com os candidatos postos, as candidaturas já requeridas, os registros já requeridos, essa pesquisa tem que seguir uma metodologia, tem que ser depositada no Tribunal Eleitoral. O Tribunal Eleitoral tem que verificar se aquela pesquisa realmente seguiu os padrões e não pode ser divulgada de uma maneira irresponsável. Tem que ser divulgada colocando-se o nome do quem pediu a pesquisa, enfim, tem vários requisitos para que dê seriedade à pesquisa. Agora, o uso da pesquisa como instrumento de campanha eleitoral é inevitável. Me parece inevitável. No Brasil, se pode fazer pesquisa quase até a data da eleição. Quer dizer, o prazo é muito curto. Assim. Só no dia da eleição mesmo é que não se pode, só pode dar a divulgação de boca de urna depois que já se fecharam as sessões eleitorais. Mas evidentemente que a pesquisa tem esse efeito, né? A grande questão é a seguinte, não é a questão de se divulgar as pesquisas, o eleitor hoje em dia, ele está muito no voto útil e pouco na questão das propostas, da ideologia. Esse é o grande problema hoje. Hoje não se vota mais na bandeira do partido, hoje se vota no candidato. Então, essa é a questão, essa é a falta, é isso que falta para o eleitor, essa consciência não é nem tanto do voto útil, e sim de em quem votar. O TSE teve a oportunidade, eu não vou citar os nomes, mas teve a oportunidade de examinar 2 vezes, no período que eu estava lá, em 2 eleições seguidas, uma mesma candidata,
ela, num período eleitoral, apareceu 64 vezes na televisão. Não era fazendo campanha propriamente, mas a imagem estava sendo veiculada. E era a televisão de um correligionário que era o dono daquela televisão. Foi eleita, 4 anos depois se candidatou até outro cargo, e aí apareceu 104 vezes nessa televisão. Entende? Então, assim, é claro, e houve representações. Ela acabou sendo absolvida no TSE por maioria de votos, porque, eu até votei nesse caso, porque as sanções são muito pesadas, né? A sanção é a cassação do registro. Então, o sujeito perde o direito de se candidatar. Se tivesse direito, perde o mandato. Então, às vezes, como a sanção é muito pesada, não existem sanções intermediárias, acaba-se, às vezes, não aplicando. Mas é claro que a pessoa que está aparecendo, ela tem muito mais chance de obter o voto do eleitor do que aquela que não aparece. E nesse ponto, não só as pesquisas, mas os donos de televisões, essas pessoas, como os governantes. Quer dizer, o presidente da República está toda hora na televisão. O que o presidente da República falar é notícia. Então, está toda hora na televisão. Um governador de estado, um prefeito, no seu nível, né, mutatis mutandis, também vão estar. Vai fazer uma visita ao município, é notícia. Exatamente. Ele não precisa pedir voto. Quer dizer, ele chega lá e faz o seu discurso normal, inauguramos aqui essa obra, excelente. Essa candidata, por exemplo, ensina uma receita lá na cozinha. Não, visita lá, Dia das Mães, ela vai lá, recebe uma flor. Vai num enterro, vai num batizado, está aparecendo. O senhor que foi ministro, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, quando se depara com essa questão da propaganda antecipada, que é uma linha muito tênue, né, entre o que é essa propaganda antecipada e não. Como é que você pega um processo desse e analisa ali? A jurisprudência, ela foi evoluindo, né, do tribunal, o entendimento do tribunal sobre isso. Porque se você se fixar apenas no pedido de voto, aí fica muito fácil para burlar. Você pode fazer a maior promoção ali da sua candidatura e não pedir voto, né? Nem dizer que é candidato. Mas ficar dizendo, o município já fez muito por ele, poderei fazer ainda mais. Né? Então, a jurisprudência evoluiu para entender que, mesmo se for dissimulada a manifestação de que ele é o melhor para um cargo, ela configura propaganda antecipada. Então, às vezes até os marqueteiros, né, tentam fugir disso, mas acabam escorregando, porque não tem. Mas, no fundo, eu vou dizer isso com a experiência de quem esteve lá, no fundo, salvo raras exceções, onde se configure o uso indevido dos meios de comunicação e isso possa gerar, em casos mais patológicos, possa gerar a cassação do registro, vale a pena. Quer dizer, a lei é branda demais. A punição tinha que ser mais severa, porque o político faz o raciocínio, fala assim, bom, eu vou fazer. Pode acontecer duas coisas. Uma, nada. Entender que isso aqui não foi propaganda. A outra coisa que pode acontecer é eu ser multado. Aí a multa pode variar e tal. Quer dizer, esse cálculo que ele faz é o cálculo que todo mundo faz da sanção. Assim, vale a pena correr o risco de praticar isso aqui? E eu acho que hoje está valendo, entende? Por isso é que tem tanta discussão. Se fosse mais rigoroso, talvez não houvesse tanta liberdade em descumprir a lei assim, né? Nesse caso não há previsão, por exemplo, de cassação do registro? Só se configurar que aquela propaganda chegou a afetar a igualdade de condições de modo a que ele fosse eleito. Então é o uso indevido dos meios de comunicação. É semelhante ao abuso do poder econômico, ao abuso do poder político. Tem que haver aí uma gravidade maior, não é só propaganda antecipada. Uma reiteração de muitas propagandas antecipadas pode eventualmente levar a isso. O grande problema é que essa igualdade, cada dia ela vai se distanciando ainda mais de quem está no poder e de quem não está no poder. Como é que a gente divulga a imagem de um candidato que não está no poder? Sendo que as leis que estão entrando em vigor são feitas por aqueles que estão no poder. Eles sempre vão beneficiar a si e fica mais difícil os novos candidatos conseguirem aparecer. Que é um fato, por exemplo, que configura muito propaganda antecipada, são os programas partidários. Sim. Porque nós temos uma propaganda eleitoral, que é aquela destinada, evidentemente, às eleições, assim, a exposição da propaganda para a eleição. Nós temos os programas partidários, que são aqueles que os partidos têm semestralmente para expor a sua plataforma política, expor o seu ideário, não é para propaganda eleitoral. Mas o que acontece? Levar mensagens aos filiados. Exato, dizer o que o partido pretende, qual é a base dele. É uma propaganda institucional do partido. O que os partidos fazem, muitas vezes?
eles pegam aqueles que serão candidatos e colocam nesse programa partidário falando. E muitas vezes transformam o programa partidário num programa eleitoral. E aí ocorre esse desvirtuamento, ele está sujeito a duas punições. Uma, perder o programa que ele teria direito no semestre seguinte. E a outra é a multa da propaganda antecipada. As duas sanções são aplicadas nesse caso. Mas continua sendo feito. Você pode ver, se fizer uma pesquisa na jurisprudência do tribunal, TSE, você vai ver que sempre está havendo suspensão de programa de partido por causa disso. Porque tem ali um meio, né? Ele tem um acesso à televisão, que todo mundo sabe que é caríssimo, né? Sim. E esse horário eleitoral gratuito, ele é gratuito para os partidos, porque o cidadão paga. É verdade. Isso aí é dado às emissoras de rádio e televisão como benefícios fiscais, então o governo paga isso, né? O cidadão paga. Então esse acesso todo que ele obtém, ele não vai desperdiçar. Ele vai aproveitar e tentar puxar ali, aí fica essa briga, né? É o gato e o rato. Quer dizer, são os marqueteiros tentando avançar o máximo possível e os concorrentes tentando frear o máximo possível. Sandro, inclusive, ainda nesse ponto, como é que o marketing aí vê como hoje uma linha de campanha extremamente favorável? São os comícios? São essas pesquisas? É a televisão? As redes sociais? Né, a internet? Tem hoje, por parte do marketing aí nas campanhas eleitorais, o que favorece mais? Olha só, eu vou te responder de outra forma. O que nós precisamos é de uma reforma política hoje de verdade. Que durante todo o programa nós estamos discutindo aqui a questão da imagem dos candidatos. O que nós temos visto é que todas as pequenas, as micro-reformas que têm acontecido, elas beneficiam quem está no poder. E elas sempre são feitas dizendo que as campanhas vão ficar mais baratas, e as campanhas estão sempre ficando mais caras. Eu entendo que talvez ainda não na eleição de 2014, mas para 2018, a internet ela vai ser uma das principais ferramentas para a divulgação de um candidato, da imagem de um candidato, por ela ser gratuita. Hoje nós temos aí mais de 70% da população de determinadas regiões do país já tem acesso à internet. Hoje, com esses telefones, esses smartphones, esses tablets, está todo mundo tendo ali uma internet na palma da mão. Então, acredito que, para o futuro, para mais uma eleição, nós teremos aí a internet como uma das principais ferramentas. Para 2014, a internet ainda não vai eleger, não, mas ela vai ser muito utilizada para atacar. Você acredita, então, que, por enquanto, ainda é a televisão? O rádio é a televisão? Ainda é a televisão. Uhum. E a televisão, ela está, no período eleitoral propriamente, né, ela está restrita ao horário gratuito. Quer dizer, e esse horário gratuito ele é distribuído de acordo com o tamanho dos partidos, a representatividade dos partidos. Reforça o que ele está dizendo. E aí, mais uma vez, quem está no poder sai na frente. Exatamente. Sabe por quê? Porque a pessoa que está no poder, ela consegue ter mais partidos apoiando a candidatura dela, e ela soma o tempo de TV de cada partido e consegue ter um tempo de TV ainda maior. Agrega, né? Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o Marcelo Ribeiro, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também advogado, e ainda com Sandro Gianelli, ele que é consultor de marketing político. Quero aqui agradecê-los mais uma vez pela presença, pelos esclarecimentos nossos. Muito obrigado. E lembro que você pode rever este programa no site da TV Justiça, o endereço é www.tvjustiça.jus.br, e também pode enviar a sua sugestão para o programa. O e-mail é forum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.